Segundo a Constituição da República, a Defensoria Pública é instituição permanente essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe como expressão e instrumento do regime democrático. Fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita aos necessitados. Eita! Cheguei a perder o fôlego. Frase comprida, né? Vamos simplificar aqui porque esse é um assunto de extrema importância. Sabendo que nem todas as pessoas têm esse conhecimento, bora deixar de lado o juridiquês e falar de um jeitinho do Projeto Acesso? Acessível e de fácil compreensão para todos. Eu sou a Cami e hoje eu e o Rafa vamos falar sobre a Defensoria Pública, essa instituição fundamental que garante o acesso à justiça de todos, por intermédio dos defensores públicos. E não só aqueles necessitados economicamente, mas aqueles socialmente vulneráveis. Ou seja, a Defensoria Pública garante assistência jurídica plena também dos chamados hipossuficientes organizacionais. O direito ao acesso à justiça é garantido por diversas formas à população e, dentre elas, pela atuação da Defensoria Pública, integra o chamado mínimo existencial, pois opera como um instrumento de efetivação dos direitos fundamentais. Em outras palavras mais simples, a atuação da Defensoria retira os direitos do papel ao interpretar o texto normativo para as necessidades práticas da vida dos seus assistidos. Lá no início da nossa Constituição Federal, nos primeiros artigos dela, estão dispostos os objetivos, os fundamentos e os princípios da República Federativa do Brasil. A gente pode destacar aqui os seguintes: construir uma sociedade livre, justa e solidária, a primazia da dignidade da pessoa humana, a redução das desigualdades sociais e a erradicação da pobreza, a afirmação do Estado democrático de direito, a prevalência e a efetividade dos direitos humanos, a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Não é à toa que esses objetivos, fundamentos e princípios estão colocados em primeiro lugar no texto da Constituição Federal. Eles estão ali porque são o núcleo mais importante da nossa ordem constitucional e servem como pilares e diretrizes para todo o restante do texto constitucional e de toda a legislação que for editada no nosso país. Como retirar esses direitos do papel para que o valor da Constituição seja realmente sentido pelas pessoas individualmente ou coletivamente? É aqui que entra o papel da Defensoria Pública em todo o país. Imagina só, quanto trabalho a Defensoria não tem no seu dia a dia. Então, Rafa, me ajuda aqui. Agora é contigo. Deixa comigo, Cami. Olá, pessoal. Eu sou Rafael, um dos extensoristas do Projeto Acesso. E vou não só responder a pergunta da Cami, como também vou agregar mais algumas informações essenciais a respeito da Defensoria Pública. De fato, a Defensoria Pública está presente em todo o nosso país, que é imenso. O Brasil possui dimensões continentais. Então, para organizar e dividir essa atenção, ou seja, para que o trabalho da Defensoria Pública seja presente de forma caprichosa, especializada, próxima ao assistido, atualmente nós temos que a Defensoria Pública abrange a Defensoria Pública da União, a Defensoria Pública do Distrito Federal e dos territórios e as defensorias públicas de cada um dos nossos estados. Cada uma dessas defensorias atua num âmbito específico da justiça, justamente para abranger todas as possibilidades de conflitos cotidianos vivenciados pelas pessoas. Vou trazer aqui alguns exemplos para mostrar como é amplo o campo da atuação das defensorias. Nada melhor do que exemplificar, não é mesmo? Pensa que você necessita ajuizar uma ação para pedir que seu pai lhe pague mensalmente uma pensão alimentícia, mas não tem condições financeiras de arcar com custos de um advogado para isso. Você não pode ajuizar a ação sozinho, porque não tem capacidade postulatória. Apenas alguém com conhecimento técnico pode construir as teses jurídicas que protegem o seu direito e apresentar os pedidos diretamente ao juiz.
Pensou? Então, nesse caso, se você se enquadrar na categoria de necessitado, ou seja, hipossuficiente economicamente, a Defensoria Pública vai te orientar, assessorar e ingressar com a ação que você precisa, da mesma forma que um advogado particular faria. O mesmo raciocínio vale para outros tantos problemas que você tiver, como separação judicial, divórcio, questão de guarda de filhos, e não ficamos apenas restritos a questões jurídicas familiares, não. Uma outra atuação super importante da Defensoria ocorre em relação aos pedidos de fornecimento de tratamento de saúde gratuitos que realiza judicialmente. Sabemos que o governo, em todas as suas esferas, federal, estadual e municipal, é obrigado à atenção àqueles que precisam de assistência médica. Quando há falha ou omissão desse dever, a Defensoria Pública pode representar os interessados quando necessitarem de um remédio negado, quando haja falta no posto de saúde, por exemplo, ou de internação e um tratamento em hospital público. Na educação, a má prestação de serviço, como quando, por exemplo, o município não disponibiliza vagas em creche suficiente, a Defensoria também pode intervir a favor das crianças para exigir do poder público a criação de novas vagas em caráter de prioridade. Podemos ainda citar aqui a defesa de pessoa que cometeu crime ou que cumpre pena, assim como processos de adoção, direito do consumidor, indenização, entre outros tantos. Em resumo, não há limitação de temas ao atendimento da Defensoria Pública. Esteja você vivendo em situação de hipossuficiência financeira e necessitando de assistência jurídica para resolver algumas questões. Saiba que a Defensoria Pública foi criada e é mantida para atendê-lo. Você, necessitado, é a razão de ser da Defensoria Pública. Oh, bonito, Rafa! Sabe o que eu pensei aqui? Noutra coisa importante para a gente comentar, a Defensoria Pública pode resolver os problemas das pessoas hipossuficientes também pela via extrajudicial, por meio de acordos e conciliações, por exemplo. Aliás, formas preventivas e autocompositivas de solução de conflitos são muito estimuladas atualmente no sistema jurídico brasileiro. Muitas vezes, quando as próprias pessoas envolvidas no conflito estipulam os termos de sua solução, a resolução da questão ocorre de forma mais eficaz do que se um juiz simplesmente decidisse por eles e impusesse o que deveria ser feito. O texto da Constituição é claro ao dizer que incumbe à Defensoria a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita. Então, se você é hipossuficiente e o problema jurídico que você estiver vivenciando exige orientação técnica para a elaboração de um contrato, por exemplo, você pode buscar auxílio da Defensoria. Por isso, está dentro das atribuições dessa instituição. Assistência jurídica integral e gratuita de verdade, é isso. Muito obrigada pela atenção, pessoal, e até os próximos vídeos. Ela falou que pra ti. É.